Outro trecho do relatório, a Polícia Federal identifica um plano de fuga para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não descarta a ideia de se refugiar em uma embaixada caso tenha a prisão decretada pela Justiça. Chegou para destruir o Brasil. E uma coisa gravíssima, 37 acordos assinados com a China. Estão entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Não precisa nem ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei em primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se consolide como uma nova Venezuela. E nós temos que... O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de março de 2025. São 9 horas da manhã. Reportagem afirma que Bolsonaro vai fugir no dia seguinte à condenação pelo STF e dá detalhes sobre como acontecerá. Ele não vai ficar preso um só dia. A investigação identificou um plano adaptado da doutrina militar para evasão e fuga do então presidente da República, Jair Bolsonaro, do país, caso seu ataque ao poder judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse sua liberdade em risco. Essas são palavras do relatório final da Polícia Federal, divulgado em novembro do ano passado. A análise dos dados armazenados no notebook apreendido em poder de Mauro César Cid identificou uma apresentação criada em 22 de março de 2021 no formato PPTX, que previa o uso do dispositivo denominado RAF-LAF. A sigla significa o seguinte: RAF é Rede de Auxílio à Fuga e Evasão, e LAF, Linha de Auxílio à Fuga e Evasão. Só isso já deveria bastar para que Jair Bolsonaro estivesse aguardando julgamento em prisão preventiva ou, na melhor das hipóteses, usando tornezeleira eletrônica. Devido ao poder político do ex-presidente, porém, medida que seria tomada contra qualquer cidadão que tivesse tantas provas contra si, para ele não é tomada. Agora, um outro indicativo da prisão de Jair é o filho 03 dele ter fugido e montado casa nos Estados Unidos. Além disso, pai e filho ficam impedidos e pedindo a Trump que dê um golpe no Brasil. Diante disso, agora o renomado jornalista Hélio Gaspari, veterano que sempre tem informações certeiras, denuncia que quem dará refúgio a Bolsonaro, num primeiro momento, será Javier Milei, o presidente bolsotrampista da Argentina. Assim que Bolsonaro for condenado, ele foge para a fronteira argentina ou para a embaixada, diz o denunciante, sob as barbas do Poder Judiciário. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que, se não estiver inscrito, nos ajude nessa luta para apoiar a prisão dos golpistas e limpar o Brasil do fascismo. Nós precisamos fazer isso, nós brasileiros conscientes, porque o Brasil está sob um sério risco de mergulho em um fascismo que pode durar décadas se a extrema-direita voltar ao poder. Estamos nos articulando para guerra política, espero que só política, que ocorrerá neste ano e no ano que vem. A coisa irá num crescendo a partir de 2025, com o julgamento de Bolsonaro, e chegará a 2026 de modo imprevisível. Todo mundo viu o que aconteceu na eleição de 2022, pois a de 2026 promete ser muito mais conturbada e talvez até violenta que a de 2022. Eles estão para o que der e vier. Por isso eu peço a você que tenha paciência. Eu vou reprisar aqui
um vídeo curto que pede apoio, doações para o canal, comprar equipamento e contratar uma equipe para ajudar nos trabalhos. A gente já começou a fazer isso. Muitos devem já ter assistido, mas há outros que não assistiram. Se você assistiu, pule o vídeo. Se você não assistiu, por favor, acompanhe esse vídeo. É 1 minuto e pouco e é muito importante para o Blog da Cidadania se estruturar para poder fazer a sua parte no jogo democrático. E vamos em frente. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do Blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao Blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela. E vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Muito bem, o que estamos vendo aqui é o relatório final da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro e mais quase 40 pessoas, muitas ficaram de fora da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nesse indiciamento de 884 páginas, há um capítulo, que é o capítulo 2.2, que fica na página 71 do relatório e que mostra o planejamento de evasão e fuga de Mauro Cid e do então presidente da República, Jair Bolsonaro. O modus operandi da organização criminosa era propagar a ideia de vulnerabilidade do sistema eletrônico. O Bolsonaro, em discurso, instigava as pessoas, os brasileiros, contra a justiça eleitoral. E, da mesma forma, Bolsonaro proferiu ameaças ao STF. Nesse contexto, a investigação identificou um plano adaptado da doutrina militar para evasão e fuga do então presidente da República do país, com seu ataque ao Poder Judiciário e ao regime democrático. A análise dos dados armazenados no notebook de Mauro Cid identificou a apresentação criada em 22 de março de 2021 no formato PPXT, que previa o uso do dispositivo denominado RAF-LAF, que eu já expliquei o que é. O documento é composto por 5 slides com telas que incluem os logotipos de DRC, Destacamento e Reconhecimento de Caçadores, COP-ESP, Comando de Operações Especiais do Exército, fato que reitera o uso de técnicas e forças especiais do Exército no interesse da organização criminosa. Tudo isso para o Bolsonaro fugir. Então, só isso aqui já deveria bastar para tornar o Bolsonaro um réu que esperasse o julgamento preso, né? Já houve vários motivos, ele ameaça o STF, você viu ele pedindo intervenção estrangeira, intervenção do Donald Trump nos Estados Unidos. O filho dele fugiu já para os Estados Unidos, está com casa montada lá, eu já exibi foto aqui, não vou exibir de novo porque eu tenho uns 4 vídeos aí exibindo a foto da nova casa do Eduardo Bolsonaro, os filhos dele na escola. Já fugiu e é deputado federal, abandonou o mandato e fugiu. Esse não volta mais. Você vê nas redes sociais
dele, da mulher dele, os seguidores pedindo para eles não voltarem ao Brasil, e o Eduardo Bolsonaro publicando enquetes e dizendo enquete se ele deve voltar ou não ao Brasil. Ele abandonou o mandato e fugiu. Veja só, o Bolsonaro nem precisa abandonar mandato. E tem mais. Todo mundo diz que o Bolsonaro vai fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Mas parece que a coisa, segundo esse jornalista, o Hélio Gaspari, é muito diferente. Discussão sobre alternativas a Bolsonaro se dá sob temor de reação do ex-presidente. Veja só, isso aqui é para explicar o poder que esse sujeito tem no país. Ele controla o espectro direito da política brasileira, o lado direito da política brasileira, que é majoritária no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, no Congresso. A maioria esmagadora dos deputados e senadores estão sob a influência desse sujeito, tanto que eles têm receio de contrariá-lo na sucessão. Veja só, inelegível desde 2023, Bolsonaro enfrenta um torpor na carreira, porque ele está para ser julgado e tal, e se depender de Bolsonaro, o nome dele vai estar nas urnas. Ele quer submeter toda a direita a um julgamento dele preso. Ele vai estar preso e vai disputar a eleição, como ele quer imitar o que fez o Lula, e que inclusive não deu certo com o Lula. E, na verdade, os aliados dele na direita têm medo de contrariá-lo. Né? Então eles não escolhem, eles acham que é uma loucura, que não vai dar certo, mas temem contrariar o Bolsonaro, porque o eleitorado ainda tem um eleitorado que o segue bovinamente e não é pequeno. Inclusive os evangélicos, que estão na mão desse sujeito. E o Bolsonaro, como se sabe, ele, além do plano que a Polícia Federal descobriu para ele fugir, ele tem um apoio do Exército para fugir do país, ainda por cima, ele fugiu mesmo. Né? Ele viajou para os Estados Unidos 3 dias antes do fim do mandato. Bolsonaro viaja para os Estados Unidos para não passar a faixa a Lula e vai para resort onde Trump tem casa. Veja só, em 28 de dezembro de 2022, imagina, o ano terminaria 3 dias depois. Ele fugiu do país, foi embora, disse que era para não passar a faixa para Lula, precisaria ir 3 dias antes sem avisar ninguém. É óbvio que foi uma fuga, não é? E ao negar a viagem do Bolsonaro para a posse do Trump nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes citou o apoio do filho dele aos fugitivos. Não é? E agora está demonstrado que realmente o risco é grande. O Alexandre de Moraes citou a atuação do Eduardo Bolsonaro ao apoiar os fugitivos que foram para a Argentina. Em sua decisão, Moraes afirmou que o deputado Bolsonaro intermediou o convite do futuro presidente americano para que Bolsonaro fosse à sua posse na Casa Branca. E aí, o que é que acontece? Esses políticos, esses bolsonaristas que estão na Argentina, por que é que eles escolheram a Argentina em vez dos Estados Unidos? Porque é mais fácil, é mais perto, e de lá muitos já seguiram, inclusive, para os Estados Unidos. E outros foram até para a Europa, como Oswaldo Eustáquio, né, que está lá na Espanha. E então aí a ascendência do Donald Trump sobre o Milei fará com que, se o Bolsonaro se abrigar na Argentina, ele não sai mais. Estão falando aí de embaixada, dele se abrigar em qualquer embaixada, porque talvez ele não tenha tempo de atravessar o país viajando, se ele for para um aeroporto, para alguma coisa. Mas para entrar numa embaixada é muito fácil. Aí ele teria que estar com tornozeleira eletrônica monitorado 24 horas por dia. Ele pode, se bobear, ele já tem um túnel que sai longe da casa dele, onde ele pode sair de lá e entrar correndo numa embaixada. Ninguém vai impedir. E depois ninguém vai impedir de levarem para ele o que for necessário, roupas, tudo. Ele pode fugir com a roupa do corpo para a embaixada da
Argentina. E a extrema-direita está se articulando e gerando temor de fuga de Bolsonaro. Está acontecendo. Numa postagem em suas redes sociais, no fim de semana, o Eduardo Bolsonaro tentou criar um paralelo entre a ditadura chavista na Venezuela e o indiciamento do seu pai. A intenção era de reforçar para a extrema-direita mundial a teoria da existência de uma ditadura de esquerda no Brasil. A OEA negou isso, mas, como a gente sabe, eles são caras de pau. Um dia antes, foi outro indiciado pela Polícia Federal, Paulo de Figueiredo, que escreveu a mesma coisa. E agora, o Trump apenas chega ao poder no dia 20 de janeiro e Bolsonaro hoje já não tem acesso ao passaporte, mas já se dispõe a fugir. Então, aí, com tudo isso acontecendo, o Eduardo Bolsonaro, na semana passada, atacou a Justiça Eleitoral e pediu ajuda, pediu intervenção do Donald Trump no Brasil. Pediu uma intervenção. Ele não diz claramente o que é, mas a gente pode entender, não é? E tem, inclusive, bolsonaristas pedindo que os Estados Unidos invadam o Brasil. Então, isso vindo de um sujeito que abandonou o mandato de deputado federal e foi morar nos Estados Unidos com a família. O pessimismo do clã Bolsonaro ajuda a tese da tentativa de fuga. O pessimismo do clã Bolsonaro após entregar a defesa a Moraes é muito grande. Integrantes da família Bolsonaro e da sua banca de advogados têm compartilhado nos bastidores seu pessimismo sobre as chances dos pedidos de defesa do Supremo prosperarem. Entre as demandas levadas ao relator do caso, Alexandre de Moraes, nessa quinta, está a anulação da delação do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid, um dos principais eixos da denúncia contra a tentativa de golpe. Então, é óbvio que o STF não vai atender nenhum desses pedidos para destituir Moraes, para anular a delação do Mauro Cid. Tudo isso é viagem deles, né? Não precisa nem ser muito inteligente para saber que isso vai ser negado. E aí você tem a Argentina aqui, governada com mão de ferro pelo Milei. Você vê que o povo começa a se levantar na Argentina contra a ditadura Milei, e quem comanda o Milei, quem manipula o Milei é o Trump. Então, se o Trump mandar o Milei segurar o Bolsonaro lá, ele faz isso, os Estados Unidos não precisa passar pelo desgaste, pessoal, o desgaste de manter um foragido da justiça naquele país. A Argentina pode fazer isso. Vai haver uma ruptura de relações diplomáticas? Pode haver, mas o Trump ele preserva os interesses dos Estados Unidos, não é? Então, os Estados Unidos não precisam comprar essa briga e o Milei banca para eles. E esse Milei está disposto a se vender para o Donald Trump pelo que vier. E por que eu falo do Milei? Pelo seguinte, aqui o jornalista Hélio Gaspari, autor de 5 volumes sobre a história do regime militar, um dos jornalistas mais antigos em atividade no Brasil, que tem sempre informações privilegiadas, inclusive ele acertou a data do indiciamento do Bolsonaro pela Polícia Federal e acertou a data da denúncia do PGR contra o Bolsonaro e companhia. E ele diz agora o seguinte: Bolsonaro não pagará cadeia. Se condenado, ex-presidente irá para uma embaixada e pedirá asilo. Alguns militares presos por conta do golpismo em 2022 e 2023 acreditavam que seriam libertados depois da denúncia da Procuradoria-Geral. Ela veio e nada. Se for condenado, Jair Bolsonaro não pagará um só dia de cadeia. Irá para uma embaixada e pedirá asilo diplomático. Em fevereiro de 2024, ele já dormiu uma noite na embaixada da Hungria, mas não pediu asilo. Se pedisse, corria o risco de ficar lá por algum tempo, até que o governo brasileiro lhe concedesse um generoso salvo-conduto, pois a Hungria, como os Estados Unidos, não é signatária da Convenção de Havana de 1928, que regula o asilo diplomático. Se resolver ir para a embaixada da Argentina, a concessão do asilo é certa e o salvo-conduto não vai demorar. O asilo diplomático é uma especiaria latino-americana e pode ser concedido ao cidadão que entra numa embaixada de país signatário da Convenção e se declara perseguido político. Então, com a Argentina é mais fácil,
porque existe esse acordo, e aí, pelo acordo que o Brasil assinou, seria obrigado a conceder o asilo, o salvo-conduto, para o Bolsonaro deixar o Brasil e ingressar na Argentina. É um acordo diplomático, gente. Se nós precisarmos desse acordo, um dia nós vamos conceder o abrigo. Inclusive, o Brasil concedeu o abrigo ao Cesare Battisti, que inclusive era culpado. Foi deportado para a Itália, chegou lá e confessou tudo. Não foi tortura, não. Tem relatos sérios de que ele confessou mesmo a culpa, e até o Lula pediu desculpas por ter acreditado nele. Então, e o Brasil manteve o Cesare Battisti por anos aqui no Brasil. E o Cesare Battisti só foi preso depois que derrubaram a Dilma. Então, minha amiga, meu amigo, a bola está cantada. O STF, a PGR já está analisando um pedido para tornozeleira no Bolsonaro e para tornozeleira no Eduardo. O Eduardo Bolsonaro não vai ter mais tornozeleira, que ele não volta mais. Então, minha amiga, meu amigo, agora sim é hora de pressionar o Poder Judiciário a impedir a fuga de Bolsonaro. Porque se ele fugir do país, vai ser muito ruim, porque ele vai continuar insuflando o bolsonarismo e amparado por Trump, por Milei, por muitas vozes, instigando um golpe de Estado aqui dentro. Não é possível deixar Jair Bolsonaro fugir. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.